Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. 5 de junho de 2024, estamos aqui reunidos para a gente fazer a leitura bíblica do dia. Quero convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal, comentarem, compartilharem muito os meus vídeos. E eu peço que vocês colaborem com essa causa, que é uma causa de oração. Como vocês sabem, eu tô com esse canal aqui, eu reativei esse canal desde o dia 15 de março desse ano. Inicialmente eu fiz um devocional fazendo a oração do Santo Terço por 2 meses. E aí agora eu já estou numa outra empreitada de fazer a leitura bíblica todos os dias. Tenho conseguido fazer, mas eu admito que a leitura bíblica eu estou conseguindo fazer, mas eu admito que o Santo Terço eu infelizmente estou deixando de lado. Estou trabalhando muito ultimamente. Eu sou professora e dou 50 aulas por semana, então estou muito cansada, no sentido de estar cansada fisicamente. Chego em casa, tem muita coisa para fazer, marido para cuidar, filho para ajudar a fazer dever de casa, mochila para organizar. Então são muitas demandas que eu estou dando conta, infelizmente eu não estou dando conta de fazer isso tudo. Quero pedir que vocês orem por mim para que eu consiga alcançar a graça de manter as minhas orações sempre em dia, fazer a leitura bíblica. E pessoal, e outra coisa que eu percebi muito, que as minhas visualizações caíram demais desde que eu mudei o vídeo de oração do Santo Terço para leitura bíblica. Eu quero convidar vocês a fazerem parte da leitura bíblica também porque faz parte da vida do cristão. A leitura bíblica é aquilo que nos mostra o caminho através da palavra de Deus. Então vamos nos esforçar para a gente fazer isso também. Eu, infelizmente, teve uma época que eu estava conseguindo fazer todos os dias a oração do Santo Terço, gravava um vídeo com a oração do Santo Terço e fazia vídeos ao vivo fazendo a leitura aqui da Bíblia, mas infelizmente eu não estou dando conta. A minha demanda está bastante puxada. Então vamos começar a leitura de hoje? Leitura do livro de hoje, continuamos ainda no livro de 1 Crônicas. Hoje nós iremos ler capítulo 11. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem lideravas Israel e suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a lista deles. Jazobeão, um equimonita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha
que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então eles três infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos três principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os três. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô e de Belém, Samote de Aror, Relés de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecaí de Rusate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Reled, filho de Baná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeai de Benjamim, Benaia de Piratom, Hurai dos riachos de Gás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Racém de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Harar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifai, filho de Ur, Éfer de Mequerete, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, o amonita Zeleque, Naarai de Esbeerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30. Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama de Jeimel, filhos de Otão, de Jaroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá, de Tis. Eliel de Maave, Jeribai, Josavias, filhos de Elnaão, Itma de Moabita, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel, de Mezoba. Passamos agora para o livro de Isaías, capítulo de número 5. A canção da vinha. A bateria está acabando. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito?
Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ais e julgamentos. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho, há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor. Nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome. E as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza. O seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará. Os arrogantes terão que baixar os olhos, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade, com corda de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui está falando um pedaço de corrupção, né, pessoal? A gente entende que a corrupção pode parecer que ela nunca vai ser pega, mas aos olhos do Senhor, a gente sabe que a corrupção nunca vai passar. Então, quem hoje está no poder em cima de corrupção, atrás de corrupção, eu oro para que essas pessoas tenham o direito de se arrependerem, que elas encontrem o Senhor Jesus, tenham o direito de se arrependerem para que o julgamento delas não seja tão pesado. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto,
nenhum desamarra a correia das suas sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirá sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Agora vamos passar para a leitura do nosso querido livro de Romanos. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 7. Ontem consegui escapar ilesa sem chorar enquanto eu li o livro de Romanos. Vamos ver se hoje eu vou conseguir escapar ilesa também. Chegando em Romanos 8, hein? Romanos 8 não tem como não chorar, não. Vamos ver o 7. A ilustração do casamento. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Eu entendo que quando a gente fala, quando São Paulo fala isso daqui, ele quer nos atender, nos mostrar que Jesus veio para nos trazer liberdade. Não só a liberdade que a gente vai ganhar quando Jesus voltar para nos levar para o reino dele, mas eu entendo que ele nos deu a liberdade de hoje a gente ser verdadeiramente livre de cometer pecados. Hoje ninguém é obrigado a cometer pecado, porque Jesus se entregou naquela cruz justamente por eles. Então hoje a gente continua deslizando, continua pecando por causa das nossas próprias transgressões, mas a gente não precisa cair nelas. A gente pode tentar e pode fazer o máximo para buscar viver uma vida e levar uma vida de santidade. Vamos continuar? A luta contra o pecado. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Socorro, Padre Paulo Ricardo, vem me explicar esse capítulo. Às vezes a gente ouve com os nossos ouvidos, mas a gente esquece de abrir a chave do lado espiritual e pedir que Deus venha nos trazer a sabedoria necessária para que a gente entenda. Acho que eu fiz isso, eu rezei pouco hoje. Que eu entendi muito pouco desse capítulo aqui. O que eu só entendi é que o desejo que vive de... Jesus morreu e ele nos salvou do pecado. Mas o pecado que existe dentro de nós ainda, ele é nosso. Ele não vem da parte de Jesus. Tudo que é de errado, tudo que é corruptível, tudo que não presta, que tem dentro da gente, é nosso mesmo. Jesus não tem parte disso. A parte que Jesus teve, ele entregou lá naquele madeiro por nós. Pois é isso aí, pessoal. Vamos fazer a oração do dia? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia de misericórdia que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Te agradeço porque na minha casa não nos faltou o alimento, a bebida, não nos falta o nosso teto para nos proteger desse frio. Te agradeço porque o Senhor está renovando as nossas forças e a nossa saúde. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha humildemente fazer morada no nosso coração, trazer a paz que nós buscamos e nos dar a realização. Eu quero entregar todos os planos que eu tenho nas tuas mãos e te pedir, Senhor Jesus, permita que os meus planos deem certo. Para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. Amém. Não vou me estender mais porque a bateria do celular está acabando. Quero agradecer a todos vocês. Curtam e compartilhem meu vídeo. Comentem bastante. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.